Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje eu quero falar sobre a importância da renovação da mente. Se nós quisermos desfrutar da vida cristã e da vida abundante, nós precisamos renovar a nossa mente. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." O Espírito, ele é salvo no momento que nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida. Agora, a nossa mente não. Ela precisa ser salva de acordo com como nós vamos renovando ela, né? É algo que nós precisamos aprender, é a salvar a nossa alma. Renovar é anakanosis, significa restaurar, significa renovar, significa fazer novo de novo, ou seja, é uma completa mudança para melhor. A palavra também mostra que nós que temos que renovar a nossa mente. Não é Deus que renova a nossa mente. Somos nós. Como é que se renova a mente? Mediante o aprendizado, mediante a leitura da palavra, mediante a meditação e mediante a prática da palavra. O objetivo da renovação da mente é para que você possa andar como Jesus andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6, é um versículo muito poderoso, que diz assim: aquele que diz que está nele, ou aquele que diz que está em Jesus Cristo, esse deve andar como ele andou. E isso só é possível mediante a renovação da mente. Amém? Aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. O apóstolo Paulo diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, a mente de Cristo é a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a subjugar a nossa mente, que está a nossa vontade, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o nosso intelecto, a palavra de Deus. Amém? Devemos subjugar a nossa mente em obediência à palavra. Porque tem pensamentos, tem sentimentos, tem emoções na nossa vida que são verdadeiras fortalezas. Mas a palavra, ela é como um martelo que bate na pedra e esmiuça a pedra. Amém? 2 Coríntios capítulo 10, os versículos 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veja, o objetivo da renovação da mente é destruir essas fortalezas, que são mentiras levantadas contra Deus, ensinos e doutrinas falsas. O objetivo também é anular os sofismas, que são meia-verdades, e uma mentira é mais fácil de você distinguir do que uma meia-verdade. Então, nós podemos anular pelo conhecimento da palavra meias-verdades. E outra coisa, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Ou seja, qualquer pensamento, sentimento, emoção que se levante contra o conhecimento de Deus, nós temos a palavra, nós temos o Espírito, amém? Nós temos armas espirituais poderosas em Deus para levar esse pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, na renovação da nossa alma, nós fazemos com que o nosso pensamento, que é contrário a Deus, ele seja preso e surja um pensamento que é obediente a Deus. Amém? Então, nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos isso, nós não vamos renovar a nossa mente. E se a gente não renovar a nossa mente, nós não vamos desfrutar da vida abundante, nem vamos viver a vida cristã que Deus tem para nós. Amém? Nós precisamos entender isso. É muito importante a renovação da mente. Aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo falando a respeito da paz de Deus, que excede todo o entendimento, que vai guardar os corações e os sentimentos, no verso 7, ele diz assim: quanto mais, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Olha, como nós precisamos trazer o nosso pensamento em obediência à palavra de Deus. Porque, olha, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, está na palavra. No mundo, só tem coisas injustas, coisas impuras, coisas que não são verdadeiras, né? Hoje as pessoas ficam diante de um celular 4, 5 horas por dia, vendo injustiça, vendo violência, vendo corrupção. Não tem como renovar a mente assim, amado. E se você não renova a sua mente, não tem como você viver a vida cristã. Você vai viver apenas a religião. E a religião não produz a vida abundante. O que produz a vida abundante é essa renovação, essa restauração, essa completa mudança na forma de você articular e interpretar os fatos, interpretar o seu dia a dia, interpretar a Deus. Discernindo coisas espirituais com espirituais. Porque o carnal, que é uma pessoa que é voltada para as coisas da carne, ele considera a palavra de Deus como coisas loucas, como loucura. Mas o espiritual não. O espiritual ele discerne, ele consegue articular, ele consegue interpretar bem as situações da vida e exercer ou a sua fé, ou a sua autoridade, ou se apropriar de uma promessa e fazer toda a diferença na forma como ele vive. Então, é importante nós entendermos que nós já temos a mente de Cristo, que é a palavra, precisamos colocar essa palavra dentro de nós e renovar a nossa mente. Quando nós fazemos isso, nós vamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós chegamos à maturidade cristã, quando as circunstâncias, os ventos de doutrina não nos movem mais, porque nós estamos alicerçados na verdade. Nós estamos alicerçados na palavra. Nós não somos ouvintes negligentes, mas somos operosos praticantes. Então, existem várias áreas na nossa vida que nós já estamos alicerçados, mas existem áreas que nós precisamos alicerçar. E como é que nós vamos fazer isso? Mediante a renovação da palavra de Deus. Amém? Nós precisamos, irmãos, aprender a andar no Espírito. Andar no Espírito é uma necessidade, é uma obrigação para todo cristão que quer viver a vida abundante. Por quê? A inclinação do Espírito, diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, dá para a vida e paz. A inclinação da carne dá para a corrupção e morte. Então não tem como você não renovar a sua mente e se inclinar para as coisas da carne e querer desfrutar de vida e paz, ou da vida cristã, ou da vida abundante. Não vai acontecer, porque Paulo diz que os que se inclinam para a carne, da carne vão colher corrupção e morte. Mas os que se inclinam para o Espírito, do Espírito vão colher vida e paz. Há uma necessidade de nós nos inclinarmos, de nós optarmos, de nós buscarmos as coisas do Espírito, as coisas da palavra, as coisas de Deus. Crente tem que estar comprometido com as coisas de Deus. Crente tem que estar com a sua agenda cheia de assuntos espirituais. Coisas na igreja, leitura da palavra, meditação da palavra, vida de oração. Um crente, irmãos, que tem a semana todinha preenchida com coisas naturais, coisas mundanas, como é que ele vai desfrutar a vida cristã? Ele vai ter dificuldade, ele vai ter problemas, ele não vai saber exercer a sua autoridade na hora certa, ele não vai saber se apropriar de uma promessa da palavra de Deus e receber de Deus as suas necessidades. Não, ele vai ser engodado, ele vai ser levado, ele vai ficar meio que ali perdido. Por quê? Por falta de renovação da mente, por falta de renovação da alma. Mas você está sendo alertado agora, você está sendo instruído. Se você quiser desfrutar a vida cristã, se você quiser desfrutar de vida abundante, você precisa renovar a sua mente. Você não pode se amoldar ao padrão do mundo. Não, você precisa se amoldar ao padrão de Deus. E Deus quer que nós sejamos bênção na vida uns dos outros.
e não pedra de tropeço, e não maldição. Amém? Para nós sermos bênção, nós precisamos renovar a nossa mente, discernindo a nossa vida de forma espiritual, de forma que traz glória ao nome do Senhor. Amém? Então Paulo diz aqui, olha, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é justo, se há alguma fama, se há alguma virtude, pense nisso. E a paz de Deus vai guardar o seu coração. A paz de Deus vai dominar a sua vida. Tem muita gente sem paz porque está pensando em coisas que Deus não mandou pensar. Amém? Medita nisso, pratica isso, tu vai ver que tu vai desfrutar de vida abundante. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.